O que ele vive, temor não há. Olá, como vai você? Tudo bem? Firme com Jesus? Mesmo não podendo ir à igreja, firme com Jesus? Mesmo não podendo congregar com os irmãos, firme com Jesus? Mesmo não podendo abraçar as pessoas que você ama, firme com Jesus? Mesmo não podendo ir trabalhar, ganhando sustento, firme com Jesus? Espero que sim. Que esse devocional te abençoe. Que esse devocional te aproxime mais de Deus. Na verdade, Deus está perto de você. Às vezes você não percebe, você não vê, mas Ele está aí. Tenha certeza disso. Vamos começar esse tempo adorando a Deus com sinceridade, com simplicidade, com transparência? Vamos? O céu se abriu e o noivo chegou. Está na hora da igreja dançar com o Rei. O céu se abriu e o noivo chegou. Está na hora da igreja dançar com o Rei. Ele virá sobre as nuvens. Ele virá em glória. Ele virá como noivo. Ele virá como meu Rei. Ele virá sobre as nuvens. Ele virá em glória. Ele virá como noivo. Ele virá como meu Rei. Jesus, 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 Jesus. Ele virá sobre as nuvens. Ele virá em glória. Ele virá como noivo. Ele virá como meu Rei. Jesus, Jesus.
Bíblia Sagrada registra dois fatos que aconteceram na segunda-feira da Semana Santa. Um é a figueira que foi amaldiçoada quando Jesus, com fome, foi até a mesma à procura de frutos. E outro fato é a segunda purificação do templo. Vamos meditar um pouco sobre o primeiro acontecimento, que é a figueira que foi amaldiçoada e por isso ela secou. A figueira é uma planta que normalmente dá frutos primeiro que as folhas, ou simultaneamente. Então, uma figueira cheia de folhas naturalmente denunciava que tinha frutos. E Jesus foi até ela por isso, ainda que no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12, nós lemos que não era tempo de frutos, não era o período para ela dar frutos. Certamente ela não teria também folhas. Então algo não estava certo. Porque mesmo não sendo o tempo dos frutos, se ela tinha folhas, ela deveria ter frutos também. E a figueira, é importante entendermos, é um símbolo da nação de Israel. Jesus estava então, através daquela ação de procurar fruto naquela figueira e depois de amaldiçoá-la, ele estava ensinando uma lição aos seus discípulos. Ele estava se referindo aos fariseus, aos doutores da lei, aos religiosos de Israel, aqueles que diziam ter todo o conhecimento, toda a virtude, mas que não produzia nada, não trazia vida. Era uma árvore com folhas sem frutos, não trazia resultado benéfico para o povo. Olhando e lendo o contexto desta passagem, observando o comportamento daqueles fariseus, nós vemos que eles apenas faziam fumaça, mas eles não tinham fogo, apenas faziam uma encenação de consagração, de vida com Deus, mas que não produziam transformação nas vidas. De fato, nem a vida deles era transformada. É essa lição que o Senhor Jesus está dando através da maldição para aquela figueira, porque ela representava aquela nação. Claro que nós hoje precisamos trazer para as nossas vidas e como cristãos precisamos tomar cuidado com a nossa lida, com o nosso dia a dia, com o nosso comportamento, com o nosso cristianismo. Será que estamos produzindo frutos ou apenas folhas? Será que vivemos apenas de aparência e porque nos chamamos cristãos, pessoas vêm até nós buscando o alimento espiritual e não encontram nada? Será que pessoas vêm até nós buscando a alegria de Jesus Cristo e não encontram nada? Será que eles veem apenas uma aparência? Rituais? Será que eles veem apenas um comportamento exterior que não é acompanhado de uma vida cristã interior? Será que eles estão vendo um bom testemunho que venha animá-los, que venha motivá-los? Vamos ler o texto? Evangelho de Marcos, capítulo 11, quero ler a partir do versículo 12. No dia seguinte, quando eles voltaram de Betânia, Jesus teve fome. Se Jesus teve fome aqui fisicamente, quantas pessoas hoje em dia têm fome espiritualmente? Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia frutos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Queridos, às vezes muitos hoje em dia que se dizem cristãos se destacam de longe, chamam a atenção, atraem as pessoas que ao se aproximarem não encontram o fundamental. Afinal, folha não sustenta, folha não alimenta, aparência não acrescenta nada. Quantas pessoas se aproximam desses cristãos? Espero que você, minha amada, você, meu amado, não seja um destes, mas só vê a aparência e não o alimento verdadeiro. O figo, para o contexto da nação de Israel, era um alimento muito importante, muito presente. Afinal, naquela terra semiárida, era comum ter esta planta que era usada no alimento do dia a dia daquele povo.
Vamos continuar a leitura. Que nunca mais, então Jesus disse à figueira, que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os discípulos ouviram isto. Esta foi a finalidade primeira de Jesus ao agir com essa figueira dessa maneira, fazer com que os seus discípulos ouvissem, fazer com que eles entendessem o que estava acontecendo. Se nós caminharmos até o versículo 20, nós vamos ver o desdobramento desse acontecimento. Vamos ver o que diz? No dia seguinte de manhã, quando Jesus e os discípulos passaram perto da figueira, viram que ela estava seca até a raiz. Olhe bem, Marcos aqui faz questão de dizer que ela estava seca até a raiz. E toda planta, quando seca a raiz, não tem mais jeito. Ainda que se ela secar apenas da terra para cima e a raiz estiver com vida, ela vai brotar outra vez. Mas quando ela seca lá na raiz, não há mais esperança, a não ser cortá-la, a não ser queimá-la, porque é para isso que ela vai servir, para a lenha, porque secou completamente. Cuidado com isso. Seja um cristão frutífero. Continuando a leitura. Olhe, mestre, Pedro lembrou do que havia acontecido e declarou: a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. E Jesus respondeu: lembrem-se disso. Se vocês tiverem fé em Deus, poderão dizer a este monte: levanta-te e jogue-se ao mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu digo, quando orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam e assim tudo será dado a vocês. E, quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai que está no céu perdoe os pecados de vocês. É interessante que Jesus usa esse acontecimento da figueira, cuja mensagem era, em sentido figurado, dar uma lição para os religiosos de plantão. Ele aproveita também para trazer um ensinamento sobre fé, sobre oração, sobre convicção daquilo que pedimos. Claro que em harmonia com a vontade de Deus. Claro que não quer dizer que nós vamos pedir e vamos determinar, como alguns gostam de falar hoje em dia, que aconteça isso, aconteça aquilo, a revelia da vontade de Deus e vai acontecer. De jeito nenhum. Mas o que eu quero enfatizar aqui não é essa segunda parte do texto lido que fala sobre a oração, mas sobre a figueira, sobre você, sobre mim, sobre nós, nesses dias. Então esse primeiro acontecimento da última semana de Jesus na face da terra, antes da sua crucificação, nos traz um ensinamento muito profundo. Precisamos frutificar, precisamos abençoar vidas, precisamos fazer diferença. E queridos, não é necessário muita coisa, apenas agir naturalmente como cristãos, prestando atenção no testemunho, prestando atenção nas ações, naquilo que falamos, naquilo que fazemos e principalmente prestando atenção nas nossas reações. As nossas reações vão determinar quem realmente nós somos, o que temos aqui dentro. Porque a reação é aquela ação resultado de algo que acontece conosco. E nada como coisas negativas, como esses dias que vivemos hoje, dias extremamente negativos por conta do isolamento social, por conta do afastamento entre nós, por conta da falta de comunhão física, por conta da falta de abraço. Sabe que o abraço, ele traz benefícios físicos também e não apenas emocionais. O abraço, ele ajuda o nosso sistema imunológico. É interessante pensar que o abraço é fundamental e agora abraço é só virtual. Queridos, entenda a importância do seu comportamento, do nosso comportamento, de como nós devemos agir, como devemos proceder, o que devemos mostrar. Não sejamos cristãos apenas com folhas. Não sejamos cristãos apenas com aparência. Abençoe.
Mesmo em isolamento você pode abençoar. Mesmo em isolamento você pode amar. Mesmo em isolamento, mesmo afastado, você pode abraçar, se preocupando com as pessoas, mandando uma mensagem para ela, perguntando como ela está, o que ela está precisando, se dispondo. Eu sei que não é para sair de casa, mas ficar totalmente em isolamento é impossível. Nós vamos no mercado comprar um alimento, às vezes vamos na farmácia comprar um remédio e muitos de nós têm que trabalhar. Então saímos de casa o mínimo possível, mas saímos. Portanto, se você sai de casa para fazer algumas coisas em seu benefício, saia de casa para abençoar outros, para repartir com aqueles que têm menos, para se dispor a ajudar aqueles que precisam, com todas as medidas de prevenção exigidas e necessárias hoje em dia. Não sejamos figueiras cheias de folhas, sem fruto. Ok, se aquela figueira não tivesse folhas, Jesus não ia até ela, porque ela estaria no tempo certo, porque como o texto declara, não era tempo de frutos, mas já que ela tinha folhas, tinha que ter frutos também. Por isso, queridos, que você possa ser um cristão, ser uma serva de Deus, que faz diferença de fato, não apenas na aparência. Não sejamos assim. Não sejamos assim. Aproveite esses dias de isolamento e eu quero crer que estão chegando ao fim, que logo poderemos nos ver, que logo poderemos nos abraçar, ou pelo menos nos ver fisicamente, nem que seja a 1-2 metros de distância. Que possamos fazer diferença, abençoando vidas. Ore. Ore. Você pode orar pelas pessoas. Você pode fazer um caderno de oração colocando o nome de todas as pessoas que você lembra, ou daquelas para quem você mandou uma mensagem e ela expressou uma dificuldade e você disse: eu vou orar por você e eu creio que Deus vai responder a minha oração. Aí entra na segunda parte do texto. E eu creio que Deus vai abençoar. Eu creio que Deus vai fazer diferença na sua vida. Então podemos ligar as duas partes do texto lido. A primeira, a figueira que devia ter frutos, e a segunda, a oração da fé daquele que crê. Você pode orar, você pode abençoar. Faça diferença, abençoe vidas. Bom, esse foi o primeiro acontecimento registrado na Bíblia na segunda-feira da Semana Santa. O segundo, como eu disse, foi a segunda purificação do templo. Isso vai ficar para uma outra oportunidade. Deus abençoe você. Eu amo você e eu quero orar por você. Amado Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa vida que está me ouvindo, que está me assistindo. Peço a Tua graça sobre ela nesses dias tão difíceis, para que ela reflita sobre a sua fé, sobre a autenticidade da mesma e se ela é uma figueira frutífera e não apenas de aparência. Pai, sei que todos que estão me vendo e ouvindo estão passando por algum tipo de necessidade. Sei que todos aguardam e esperam que o Senhor venha operar de maneira sobrenatural. Mas, Pai, esta minha oração é para que esta vida que me vê e ouve possa não apenas ficar esperando, mas possa se dispor para abençoar vidas e possa se colocar nas Tuas mãos para fazer diferença na vida dos outros. No lugar de aguardar que alguém vá abençoá-los, que ela vá abençoar outras pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, afinal o Senhor amado disse que mais feliz é dar do que receber. Então a minha oração é que esta vida mude de posição, no lugar de ficar aguardando ser abençoada, que ela seja abençoadora, porque certamente ela será. Eu peço a Tua graça, eu peço a Tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Também, Pai, eu quero, como estou fazendo nas últimas ministrações, nos últimos devocionais, agradecer a Ti pelos fiéis dizimistas que têm honrado esse compromisso com a Tua obra e têm expressado fidelidade à Tua palavra. Louvo a Ti pela generosidade dos Teus filhos e pelo amor que eles têm por esta obra, por esta igreja. Eu peço a Tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tchau, Deus abençoe você e até a próxima. O que lhe vive, temor não há. O que lhe vive, temor